Direitos e obrigações. Se discute muito quando você tem um direito e não o busca. Se discute muito quando você tem a obrigação e é cobrado por ela. Existem direitos que são desconhecidos de muitas pessoas. Por exemplo, portadores de deficiência física têm benefícios na hora de comprar um carro, o carro zero. E são benefícios que não são poucos, não, são muitos. E agora, o governo federal, através da Secretaria da Fazenda, baixou um programa que, através da internet, não existe mais aquela fila de espera que chegava até um ano para se poder ter o direito de comprar o carro com esse benefício. Diante desse programa, com 72 horas, você já pode se cadastrar e ter todos esses seus direitos assistidos e concedidos na aquisição do seu carro novo. O Emerson Boritza, que é da Receita Federal no Estado, ele vai nos explicar um pouquinho como é que funciona esses direitos. Emerson, quem é que tem direito à isenção e qual tipo de isenção, quais os impostos que ele tem direito na hora de comprar um carro novo? Então, as pessoas que se enquadram dentro dessas doenças que você mencionou aí, prevista na legislação, é bom lembrar que o médico que vai laudar a pessoa tem que ter um laudo do médico dizendo se ele contém uma daquelas limitações físicas ou até mental para poder obter o benefício. Você tem uma série de benefícios de isenções. A primeira delas é a isenção do IPI. O IPI é de competência do governo federal, portanto, o contribuinte, né, a pessoa que deseja a obtenção da isenção, precisa protocolar o processo junto à Receita Federal. Antes isso era feito fisicamente e demorava muito tempo, aquela burocracia toda. Agora a Receita disponibilizou um sistema online que ela faz a captura dessa documentação direto pela internet. Isso facilita muito, agiliza muito, economiza as viagens e tudo mais. Vale ressaltar que esse prazo que você falou aí, a liberação para a compra do veículo, ou seja, a concessão da isenção, ela vai ser feita nesse prazo se todos os documentos forem juntados sem nenhuma exceção. Se faltar algum documento, logicamente que o processo vai ser analisado da mesma forma e pode ser que o prazo seja maior do que esse que você mencionou. Agora, além da isenção do IPI, como eu falei que é de competência do governo federal, o Estado de Rondônia também concede isenção de ICMS para a compra de carro novo, que segue as mesmas regras ou regras parecidas com a compra do IPI. A diferença é que para o ICMS, para obter a isenção do ICMS, o limite de compra do veículo atualmente é de R$70 mil. Então, agora, aí é um ponto bastante interessante que eu queria que você explicasse. Quais os descontos para o carro até de R$70 mil e que descontos acima dos R$70 mil? Então, a tabela do IPI, ela tem alíquotas variáveis de acordo com o valor dos bens. Então, um carro com um valor menor, ele tem uma alíquota de IPI menor. Um carro com um valor acima de 70 mil, ele vai ter a alíquota de IPI maior. Quando o carro está acima de 70 mil, o contribuinte vai ter isenção só do IPI, se ele for atendido lá dentro daquelas doenças, dentro daquelas limitações que ele se encontra. Então, é possível que você tenha um desconto maior relativo ao IPI. Pode chegar, inclusive, a 40% aí, de alíquota de IPI. Abaixo de 70 mil, a alíquota do IPI ela é uma alíquota menor. Agora, para conseguir a isenção do ICMS, tem que estar dentro desses 70 mil. Só que, além do IPI, você consegue também a isenção do ICMS. A carga efetiva, a carga tributária efetiva, nós chamamos de alíquota efetiva aqui em Rondônia, é de 12%. Então, a concessionária, quando ela vai vender o carro, ela tem que descontar do preço do carro esse valor do IPI, descontar o valor do ICMS. Então, pode chegar até quanto, Boris? O ICMS chega a 12%, o IPI gira em torno de 20%, só aí já dá 32% de desconto. Você pega um carro de 70 mil, 32% de desconto, vai dar aproximadamente 22 mil reais de desconto. Então, é uma economia enorme. E não para só por aí. Quem compra o veículo nessas condições que tem direito à isenção do ICMS, automaticamente, no caso de carro novo, ele passa a ter direito também à isenção do IPVA. Veja bem, a isenção do IPVA, ela está condicionada à isenção do ICMS, ou seja, até o valor de R$ 70 mil. Acima de R$ 70 mil só tem direito à isenção do IPI. Não tem direito à isenção do ICMS, não tem direito à isenção do IPVA.
Agora, as pessoas que estejam interessadas e que podem se enquadrar dentro desse benefício, elas devem procurar primeiro um especialista para ele ver. E que especialista seria esse? Um médico ou um especialista na própria Cefim? Olha, veja bem, o passo a passo vai depender do contribuinte, como que ele quer começar tudo isso aí. O ideal é que primeiro ele vá à concessionária, procure uma concessionária que trabalha com este tipo de venda, porque não é uma venda simples, né? Ela depende dos descontos, depende da emissão de nota fiscal, ele tem um processo um pouco burocrático. Procurou a concessionária, identificou o veículo que tu quer comprar, porque o processo, inclusive, precisa ser instruído com a proposta de venda da concessionária. É uma das condições do processo. Se não vier a proposta de venda do veículo, o processo não tramita. Foi na concessionária, identificou o veículo, tem a proposta de compra à vista ou a prazo, aí você segue o trâmite normal do processo. Vá até a Cefim, procura a lista de documentos que você precisa instruir. Com a lista de documentos na mão, você vai reunir a documentação necessária. Um desses documentos necessários, obviamente, que é o laudo médico. No documento, inclusive, na lista de documentos que a Cefim vai te passar, tem lá o modelo de laudo médico que deve ser emitido, deve ser expedido. Aí, o passo seguinte é procurar o médico para poder conseguir esse laudo aí e, finalmente, você vai instruir o processo com toda a documentação exigida. É bom lembrar que entre esses documentos aí, é preciso que você junte um documento que ateste a sua capacidade financeira de adquirir o veículo, para não ter o risco de o cara conseguir uma isenção sem conseguir comprar o veículo, ou seja, sendo utilizado por terceiros. Então, uma das condições é, você está comprando o carro, você tem que comprovar a condição financeira para comprar o carro. Condição cadastral, digamos assim, cadastro aprovado financeiramente. Não é questão de cadastro, mas, por exemplo, vamos imaginar que você não trabalha, mas o seu pai e a sua mãe trabalham, né? Então, o núcleo familiar ali, você vai comprar o carro, mas vamos imaginar que no máximo ali você tem ali uma contribuição do governo federal, lá, que é a assistência social. Mas então o núcleo familiar tem que provar que tem condições de comprar o carro no seu nome. Tem que ficar bem caracterizado isso, o governo faz isso para não permitir as fraudes em nome de terceiros. Pode somar a renda da família, no caso de pessoas, nesse caso? Olha, o dinheiro precisa estar na conta da pessoa que vai comprar, tá? Lógico que se for uma criança com idade menor de 18 anos, que tem algum tipo de deficiência, aí é o tutor que vai ser responsável, seja o pai ou a mãe, a pessoa que é responsável por ele, essa pessoa é que vai ter que comprovar a condição financeira. O ideal é que venha no processo exatamente isso. Vou comprar um carro de 50 mil, tem lá uma conta, tem lá um depósito do valor que vai ser efetivada a compra desse veículo. Vai comprar parcelado, precisa ter o valor mínimo da entrada lá depositada e mais comprovar, como você falou, com o contra-cheque, com o orelite, com os comprovantes de rendimento aí, a capacidade mês a mês de pagar as parcelas.